Sanderson, tenho 27 anos, venho de uma família tradicional, que eu me recordo e meus pais me contam que até meus 7 anos, mais ou menos, vivíamos super bem, tinha uma condição financeira muito boa. E a partir dessa minha idade, meus pais quebraram, né? Até hoje eles não sabem dizer exatamente o que aconteceu. Então, foi quando meu pai começou a ter que viajar para o Nordeste para trabalhar, né? E minha mãe trabalhando bastante também, então ela não conseguia estar presente todo o tempo. Comecei a usar maconha, já estava fumando cigarro na escola. Eu era de uma outra religião, eu era espírita, umbandista, e eu acabei até então, eu achava que era um dom que eu tinha, porque eu me tornei Ogã. Ogã, para quem não sabe, é quem toca, né? É o responsável de um centro espírita. E dentro de um terreiro é uma abaixo do que cuida, né, das entidades, que é conhecido como Mãe de Santo ou Pai de Santo, é o Ogã. Então você tem uma certa autoridade dentro de um terreiro. Eu tinha tanto amor até então no que eu fazia que eu não cobrava. Era normal o Ogã cobrar quando ele ia em outra casa, cobrar pelo trabalho ali que ele está tocando e tal. E eu não cobrava, porque eu falava que eu não tocava para o homem, né? Eu não tocava para as pessoas que estavam indo lá, eu tocava para os espíritos. Eu gostava de agradar eles, meus guias, né, aquelas coisas. E só que foi passando o tempo, eu só fui me afundando. Eu só fui me afundando. E nessa época foi quando eu conheci a mãe da minha esposa, que até então, na época, ela também era mãe de santo. E aí, num convite que ela me fez para ir tocar na casa dela, eu conheci a filha dela, que hoje é minha esposa. E a gente foi se conhecendo, passado 2 anos e meio aproximadamente, ela engravidou. E a gente namorava ainda. Eu queria ter a vida de solteiro ainda que eu estava tendo, né? Eu ainda era muito jovem ainda, então eu ainda ia pra balada, eu bebia demais, eu chegava em casa bêbado toda madrugada, todo dia eu bebia e usava droga, todo dia praticamente. Eu era muito machista, eu era muito incisivo no que eu falava, e o que eu falava era lei dentro de casa, e eu não aceitava a opinião dela, só que sem eu saber, ela já estava indo na Igreja Universal. Eu tinha muito preconceito contra a igreja. Eu chamava todos os pastores de ladrão, que aquela igreja era a igreja de ladrão, que eles se aproveitavam do povo, dos pobres. E quando eu desconfiei que ela estava indo na igreja, eu ainda ameacei ela. Eu falei, se eu sonhar que você está tirando dinheiro de dentro de casa para dar para aqueles ladrão, eu te mato. Só que aí, eu acho que aí ela tomou coragem de assumir a fé dela. Não, eu vou mesmo, eu tô indo e pronto, acabou. E teve um dia que eu saindo do nosso estabelecimento, eu dirigindo sozinho, me veio um pensamento em me matar. E foi muito forte, porque era uma voz que falava comigo que se eu me matasse, meus problemas acabavam. Era só eu colocar meu carro de frente com uma carreta que meus problemas iam acabar. Minha família não ia sofrer, minhas filhas não iam sofrer. E detalhe, naquela altura minha esposa já estava grávida da nossa segunda filha. E aí nesse dia que me passou pela cabeça me matar, eu cheguei em casa, acendi um cigarro de maconha, fumei esse cigarro de maconha e liguei a televisão. E na hora que eu liguei a televisão, estava no canal de um programa da Universal, passando os testemunhos. E mesmo contra a minha vontade, eu em prantos, chorando muito naquele dia, porque eu não sabia por que estava passando aquela vontade na minha cabeça de me matar, e era uma coisa muito forte, estava quase sendo mais forte do que eu, e um programa que salvou, eu confesso que salvou a minha vida. Depois que acabou aquele programa, eu desliguei a televisão e eu fiquei pensando comigo mesmo, poxa, eu já não tenho mais nada a perder, estou todo endividado, eu não vejo mais saída para a minha situação, já não tem mais saída. O que custa? Eu ir lá para conhecer, pelo menos, porque realmente, se nada acontecer na minha vida, o máximo que pode fazer é acabar com a minha vida, porque é o que eu já quero fazer. Então, mas eu vou pelo menos lá, porque eu vi o testemunhos, vai que dá certo comigo também. E aí eu esperei minha esposa me convidar de novo, e ela não me convidava. Passou 2 semanas ela sem me convidar, e eu doido para ir, mas eu era tão orgulhoso que eu não dava o braço a torcer. E ela me convidou. E aí, para mim, aquele momento foi um alívio. Eu falei, nossa, eu vou poder conhecer, saber o que lá acontece. Eu entrei e o temor da minha esposa no dia
era de que fosse a reunião com o Bispo Macedo, porque eu só falava mal do Bispo Macedo, eu não aceitava. Eu falava, não, esse cara aí, o histórico dele já é sujo, o que ele falar eu não acredito. E na hora que ele entrou no altar, minha esposa já olhou para mim assim, já preocupada, porque eu falei que se a reunião for com ele, eu vou embora, eu não vou assistir. E naquele dia foi com o Bispo Macedo, ele tinha acabado de voltar de uma viagem missionária. E naquele momento, eu confesso que deu a vontade de cumprir aquilo que eu tinha prometido para ela, só que ao mesmo tempo eu falei, não, calma aí. Cara, se eu não assistir, se eu não ver de verdade, porque eu ia pelo que os outros tinham me falado dele. Eu nunca tinha visto ele fazer uma reunião. E eu falei, não, eu tenho que assistir. Eu vou assistir porque aí eu tiro a prova, que se realmente for tudo charlatão, se for tudo, eu posso falar com propriedade. Eu abaixei a minha guarda, fui até o altar e ouvi tudo que ele falou e falei com Deus, do meu jeito até então, porque eu não sabia como tratar Deus, eu não sabia como falar com Ele, como me dirigir a Ele, porque o próprio bispo falou, fala com as suas palavras, da forma que você quiser, como você quiser, mas fala com Ele. Eu falei, ó Deus, eu vou obedecer o que esse homem aí está falando em cima do altar. E se minha vida mudar, eu deixo de servir os outros deuses, eu deixo toda essa minha vida errada e sirvo só o Senhor. E ali eu recebi um sinal de que Ele tinha me ouvido e de que eu tinha que obedecer Ele, porque ali eu já tinha paz. Eu estava sentindo uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida, em lugar nenhum que eu tinha ido, eu nunca tinha sentido aquela paz. E aí, a partir desse dia, eu comecei a frequentar as reuniões. E uma reunião que eu fui de sexta-feira, eu vendo aquela situação, eu vendo aqueles espíritos que eu servia, eu vi eles de joelho. E aí me despertou algo que eu falei, poxa, calma aí. Aqueles guias que me prometia, que me protegia, que ia me dar uma vida financeira diferente, enfim. Ele se curvando para esse homem, o que esse homem tem? E foi quando eu descobri que aquele homem era cheio do Espírito Santo. E eu queria saber quem era esse Espírito Santo, porque eu só tinha ouvido falar daqueles espíritos que estavam curvados, eu nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. E nessa busca incessante, incansável que eu estava tendo, numa reunião num domingo, de manhã, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tento descrever e eu não consigo, porque é uma coisa tão grandiosa, uma coisa tão forte, porque ali você tem a certeza que Deus é contigo, Ele te respondendo. Você se sente literalmente um filho, porque aquele carinho que você recebe dele, de você ter a certeza de que de tudo aquilo que você fez, de todo aquele sacrifício, porque é um sacrifício você largar toda a sua vida, aquela vida que você achava que era boa, as suas vontades, e você nota que ele tem algo muito melhor do que tudo aquilo que você achava que era bom para você. E chegou uma hora que naquele dia eu fiquei radiante o dia inteiro e eu saí dali querendo falar para todo mundo o que tinha acontecido comigo. E eu acho que eu acabei me tornando até chato, porque eu não parava de falar. Gente, eu queria falar de Jesus o tempo inteiro. Eu queria falar dele, eu queria falar do que ele faz, o que ele pode fazer. E, e, e é uma sede que você tem de falar dele, de saber dele, de ler a palavra dele, de poder ajudar as pessoas, de mostrar para as pessoas, gente, calma, fica calmo, tem uma saída, calma, só fica calma e me ouve. Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu conseguia falar de Deus com mais autoridade, com mais certeza, convicção, porque ele mudou minha vida. A minha filha mais velha, um momento que ficou marcado na minha memória foi quando ela pediu para eu orar junto com ela antes de dormir. Ela me chamou para orar com ela. Pai, você ora comigo hoje? Vamos falar com Deus junto hoje? E aquele momento eu vendo ela orar do jeito dela, do jeito mais simples, mais puro. E aquele momento eu fui grato a Deus.
Eu tive certeza de que Deus era na minha casa, de que Deus era com a minha família, de que hoje quem era mau exemplo, hoje se tornou um exemplo para a própria filha. E hoje eu sou um cara feliz, um homem realizado, com a família restaurada. Hoje eu trabalho por conta própria, né? Quando eu cheguei na igreja eu era funcionário. Hoje eu sou autônomo, trabalho por conta própria e hoje eu gero emprego. E quero aqui em público, para que todos vejam que eu quero agradecer primeiro a Deus, por Ele ter me dado a oportunidade de eu mudar a minha vida e de tudo que Ele vem fazendo na minha vida. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a minha esposa, porque se ela não tivesse lutado por nós, se ela não tivesse dado o tempo dela, investido todo o tempo dela por nós e por mim principalmente, hoje eu não estaria aqui, talvez nem vivo eu estaria. Eu quero agradecer a todos que colaboram pela programação, porque como salvou a minha vida, eu tenho certeza que está salvando milhares de vidas e salva. E eu sou um testemunho vivo de que a programação salva vidas. Eu quero agradecer à Igreja Universal por tudo aquilo que eu já falei de mal, mesmo assim me recebeu sem me julgar, sem perguntar qual religião eu era, o que eu queria fazer lá, não. As portas só estavam abertas e muito obrigado. Muito obrigado.